Estamos de volta a mais um CV Podcast, CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras trazemos conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário, sempre tentando fazer a transformação digital, da integração da cadeia, desde a pré-venda, venda, pós-venda e experiência do cliente. Isso tudo conectado através do conhecimento. Todas as terças trazemos referências, pessoas que falam sobre transformação no mercado imobiliário. E não esqueçam, ou melhor, quem estiver aqui a primeira vez, entre aqui no nosso YouTube, clique lá no nosso sininho para nos seguir, ou no nosso Spotify, nos acompanhem, e também no nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem muito, mas muito conteúdo falando do mercado imobiliário. O nosso objetivo não é apenas vender, é gerar uma experiência fantástica e trazer experiências práticas para o nosso bate-papo aqui. E hoje é um episódio atípico. Por que é um episódio atípico? É um episódio que a gente está trazendo dois players, dois clientes, dois amigos que são de São Paulo, que conhecem muito do mercado imobiliário, que vão contar a sua experiência do dia a dia, né? Como também de forma prática vão dizer como o CV ajuda no seu dia a dia, mas sim o tema focal nosso é pagadoria, ou melhor, inteligência de gestão de comissão para gerar mais produtividade no negócio deles. Então eu chamo aqui, né? Nosso bate-papo está Marlon, né, da Sinona, e meu amigo Ronaldo, que vamos falar bastante sobre pagadoria. Passo a palavra agora para o meu amigo Marlon. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso bate-papo. Agradeço a oportunidade para a gente falar um pouco aí sobre pagadoria, a importância dela, a gente sabe, para o mercado. Hoje, a gente aqui na Sindona prioriza muito essa questão do corretor, e ele receber na frente, ele receber da forma correta, é muito importante para a gente aí. Show de bola, seja muito bem-vindo. E Ronaldo? Tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade e o convite. E assim, a pagadoria hoje, né? Ela é o que faltava, na verdade, o que faltava para a gente digitalizar todo o processo de vendas, né? Porque o corretor precisa receber mais rápido, o cliente precisa receber mais, precisa ser tudo online. Hoje o mundo é online, não tem como mais ser que nem antigamente, né? Então, acho que a pagadoria é uma necessidade que vem aí para resolver muita coisa e ajudar muito no processo de venda. E principalmente melhorar a experiência de todo mundo na ponta, tanto quem vende quanto quem compra, né? Show, Ronaldo. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria que você contasse, aí eu vou para Ronaldo, depois eu volto para Marlon, um pouquinho da história do Ronaldo, né? O quanto tempo o Ronaldo está. Nosso público é muito incorporadora, né? Acho que contar um pouco da sua história, contar um pouco da construtora, a mesma coisa, depois do nosso amigo Marlon, aí a gente entra num tema específico, pode ser? Pode, vamos lá. Então, eu estou aí no mercado há mais ou menos uns 22 anos. Aí eu iniciei numa empresa, numa imobiliária média, chamada iPrice, antigamente aqui em São Paulo. É uma imobiliária que ela nasceu de sócios também incorporadores, né? E ela cresceu, teve um crescimento vertiginoso, assim, absurdo, né? Entre 2007 e 2009. Tanto a tal ponto que ela virou o grupo Brasil Brokers, né? Que era até então o maior conglomerado imobiliário da América Latina, né? A gente fazia, para vocês terem uma ideia, nós vendíamos lá 2.000 contratos, 2.000 unidades no mês. Era uma coisa assim, brutal, né? E aí depois eu saí, fui dando uma voltinha no mercado, outras incorporadoras, tal, tudo, sempre na parte aí de vendas, né? Do comercial. E aí, há 5 anos eu vim aqui para a Vilco, com o desafio aí de estruturar a secretaria de vendas, né? Aqui interno, e também o processo de vendas digital, com CRMs e tal. Então, a gente, no início, nós pegamos aqui um CRM, aí dois CRMs lá no mercado, não atendeu a gente naquele momento, e a gente conheceu o CV, né? Quando a gente conheceu o CV, a gente viu que, poxa, era, sabe, o layout acho que era a principal diferença, porque o CRM, você sabe que, classicamente, a gente tem uma dificuldade da equipe de vendas usar o CRM, porque precisa ser muito didático, precisa ser fácil, e os outros CRMs que tinham na época era muito difícil, e o corretor tem essa resistência em usar, né? Quando veio o CV, e aí, assim, até ele veio no momento da pandemia, que estava todo mundo em casa e tudo, então a gente agilizou
Inclusive, a implantação do sistema, quando a gente liberou isso para os corretores, foi incrível, porque o CV tem toda aquela parte de a gente receber os leads dentro do sistema. Então, a gente automatizou uma coisa, a gente digitalizou uma coisa que a gente fazia na mão, no Excel, que era uma coisa que era bizarro fazer na mão, sabe? Não tinha sentido, né? Então, essa digitalização ela foi quase que uma revolução aqui para a gente, uma revolução, porque os caras recebiam lead em casa, já trabalhavam em casa, a gente inseria toda a informação dentro do sistema, a gente parou, para você ter uma ideia, junto ao CV, com o CV, a gente parou de mandar e-mail, de ligar, era tudo via sistema, mensagem de sistema, tinha rastro, então, nossa, ficou, né, ficou sensacional, sensacional isso. E aí a gente foi aumentando, inclusive, a digitalização disso, porque hoje eu acho que o mercado mudou do lado passado, lá de quando eu comecei para cá, antigamente era muito físico, era visita, não sei o que, hoje não, hoje é digital. Hoje começa tudo no digital. Antes a gente tinha um investimento em mídia física de, sei lá, de 90% digital de 10%. Hoje inverteu. Hoje inverteu. Hoje a gente prefere mais investir no digital do que no físico, né? É muito mais rentável, tem muito mais retorno. O cliente hoje está no digital, está na internet, né? Então, hoje a digitalização é tudo. E a digitalização, ela tem um bom e ruim. O ruim dela é que você se acostuma tão, que você quer mais, você quer mais. E aí, quando a gente começou também a entrar com um atendimento online, que é o bot, depois a gente entra com softwares de impactar o cliente, mídia, tudo isso vinculado ao CV, e aí faltava a cereja do bolo, que era a pagadoria, porque como o corretor ficou bem acostumado, pô, tudo na Vilca digital, tudo é rápido e tal, mas na hora de pagar, tinha um delay, um certo delay. E aí, a hora que entrou a pagadoria, a gente falou, bom, eu acho que agora que está quase, poxa, o caminho está quase completo, falta só a cerejinha do bolo, que é o principal, que é o corretor receber rápido, o cliente receber rápido os boletos de comissão e tal. E aí entrou a pagadoria, que aí resolveu para a gente, aí foi outra revolução, porque agora a gente tinha um processo de venda digital, rápido, tudo, só que chegava na hora de receber, o corretor ligava aqui e falou, pô, caramba, você recebe o lead rápido, você fecha, me envia o contrato rápido, no sistema, não sei o quê, só que para pagar você demora. Aí acendeu a luz, a gente, vamos lá, vamos buscar. E aí, junto com você, a gente conseguiu aí fazer a pagadoria e hoje resolvemos o problema. Show, vamos aprofundar mais esse Né? assunto, mas a Vilcon hoje vocês trabalham mais em que segmento? Hoje a Vilco, a gente tem o seguinte, a gente tem desde imóveis Minha Casa Minha Vida, tá, Tá. até imóveis altíssimo padrão. Então, até um desafio do nosso marketing aqui constante, a gente tem uma marca só, que é a Vilco, né? A gente ainda não pensou ainda em ter divisão, porque a gente entende que o know-how aqui deles, do sócio, de mais de 30 anos, a gente tem ícones em São Paulo, inclusive vários deles têm o nome de Icon, inclusive, por exemplo. Se você vê, tem um prédio aqui em São Paulo, na Avenida, na Faria Lima, que ele chama Icon Faria Lima. Então, ele é clássico aqui em São Paulo, né? E um prédio é o vitrine aqui, nossa. Nós temos um outro aqui que a gente inaugurou aqui na Rebouças, né? Que é o White 2880. Ele, para você ter uma ideia, ele entrou nessa semana no Case lá para concorrer ao Prêmio Master, porque é um projeto incrível. E da mesma forma que a gente tem esses projetos icônicos, assim, carésimos, a gente tem projetos Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, só que o nosso Minha Casa Minha Vida é diferente. A gente vende, faz o Minha Casa Minha Vida com um pouco mais não digo luxo, mas um pouco mais de qualidade para o cliente. Não que os demais não tenham, a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é um pouco mais simples, né? Mas a gente lançou, por exemplo, um Minha Casa Minha Vida na Avenida Jabaquara, que é uma vida muito boa aqui em São Paulo, e é um compacto, assim, bonitinho, de luxo. Não digo que é de luxo, mas é muito bem acabado, muito bem embalado. Tanto é que a gente vendeu 100% pela Caixa e a gente entregou, a gente vende a última unidade um ano antes de entregar. Você tem uma ideia? E hoje a revenda lá, a gente Bacana. até ficou sabendo esses dias, a gente entregou faz uns 2 anos, a revenda lá é fortíssima, até briga lá, pra você Que, ter uma ideia. que bacana. Então a gente tem isso aí e a gente também é especializado no corporate também. Bom, então que show, que você trabalha com Minha Casa Minha Vida, alto padrão, também corpo. Agora eu vou passar para Marlon para contar um pouquinho a história dele, um pouquinho a história da Sindona aí, para a gente entrar especificamente no nosso tema. Vamos lá, quase que o que o meu amigo tem de mercado imobiliário tem de idade.
tenho 29 anos de idade, faz 10 anos de mercado. Saí do interior do Paraná, cortava a lenha, tive a oportunidade de vir me desfrutar em São Paulo, conheci esse mercado doido, que era o mercado imobiliário. Passei por muitas coisas, muitas experiências e eu me denomino como um cara inconformado com as coisas. E acho que isso me fez chegar até onde cheguei aqui, dentro da Sindona, e fez a Sindona chegar até onde ela está também. Da gente não concordar com muitas coisas. Então, assim, a gente vivenciar o mercado imobiliário, ver a sua evolução acontecendo ao longo desses anos, a profissionalização, a gente sabe que tem muita coisa pela frente ainda para acontecer, seja de gestão de sistema, seja de gestão de pagamento, seja propriamente de gestão do dia a dia das pessoas. Para a gente, o uso do CRM trouxe um profissionalismo, uma questão do dado muito grande para a gente poder entender a carteira. Sindona também é uma empresa jovem, uma empresa de 13 anos de existência no mercado, onde 2023 é o nosso grande desafio, o nosso marco zero aí, podemos dizer, onde a gente tem a proposta desse ano de lançar o equivalente ao que ela fez em 13 anos de história. A gente tem aí para iniciar, a gente atuou, é uma empresa que nasceu em Osasco, e ela concentrou durante os 13 anos a operação mais para a Zona Oeste de São Paulo, para quem não conhece aí. Então, a gente ficou muito nesse mercado da Zona Oeste. Eu costumo brincar com alguns amigos. A gente tem a rodovia Raposo Tavares, que liga Cotia, Osasco, São Paulo, e eu brinco que até o quilômetro 14 da rodovia Raposo Tavares existe um mercado imobiliário, onde ele ainda está muito amador, onde a gente vê empresas pagando com promissória, empresas com que o cliente tem que pagar a comissão através de cheque, e a gente tem do 14 para frente, que aí já é onde entra de fato em São Paulo, onde o mercado está muito mais avançado, onde a tecnologia domina muito o mercado. Para a gente aqui na Sindona, isso é muito importante para a gente poder entender de fato os nossos clientes, uma gestão de CRM para a gente poder entender a carteira, essas interações necessárias com os clientes, entender todo o ciclo, não só do momento da compra, mas até a entrega das chaves, as interações. Então, quando a gente buscou em 2018, de fato, a gente tomou a decisão de transformar a Sindona de uma incorporadora, uma companhia, de fato, onde hoje todos os processos necessários para que o empreendimento fique pronto são internos, então, desde que desenvolve o projeto, legaliza, a parte 3D, vendas, aprovação de crédito, tudo isso a gente trata internamente. A gente começou a buscar um CRM que pudesse integrar também todas as áreas. De partida, a gente acabou não conseguindo, falaram que era uma loucura, a gente conseguia achar que não existia no mercado, até que, de fato, a gente encontrou o CV, que consegue fazer a integração entre as áreas, que a gente consegue entender esse ciclo do cliente até o final, até a sua entrega de chaves, e para a gente isso é muito importante aqui. A gente costuma muito analisar a experiência das pessoas, a gente está focando muito hoje na Sindona em entender a experiência das pessoas, entender de fato o que motivou elas a comprarem, consumir aquele produto nosso, para a gente poder melhorar mais ainda a experiência. E aí agora a gente está aqui num momento muito ímpar da empresa, estamos à beira de fazer o nosso primeiro lançamento em São Paulo, eu acho que a gente entra de fato aí para deixar a marca registrada, vamos fazer um produto Minha Casa Minha Vida a 200 metros do Shopping Cidade Jardim, então colado ali com o complexo comercial do Shopping Cidade Jardim, um produto diferente, único aí para a cidade, a gente imagina, uma das regiões mais adensadas da cidade, a gente entrar com um produto para inclusão social, onde a perspectiva desse produto é que a gente possa atrair as pessoas para que elas possam consumir em locais melhores, para que elas possam usufruir de infraestruturas melhores e também para aproximá-las do seu dia a dia de trabalho. Assim, se ela trabalha ali, ela pode também morar ali, ela pode consumir ali. A gente sabe que é muito difícil isso, mas é uma proposta que a gente está aqui muito para entregar isso. Show de bola, Bruno. Show de bola, meu amigo Marlon. Veja, agora vamos entrar no nosso tema pagadoria. Para eu puxar aqui, eu queria sugerir para vocês, a gente fala um pouco do histórico, aí foca nos benefícios para vocês incorporadores e foca no benefício também para os corretores.
Mas primeiro vamos começar o fator histórico. É interessante como esse tema pagadoria, meu sotaque não nega, né, meus amigos, que nós somos sergipanos, estamos mais focados no Nordeste, nossa empresa nasceu daqui, mas hoje a gente tem clientes espalhados pelo país inteiro e nosso objetivo é transformar apenas não só digitalmente, mas levar conhecimento para todos os cantos do Brasil. E aí falar do tema pagadoria, eu mesmo só conheci quando, alguns anos atrás, 3 anos, a própria Sindona tinha essa demanda, a própria viu, que eu acho que a gente trouxe aqui 2 players, que um estimulou ou meio que cobrou e exigiu essa integração, que é como a gente sempre cresceu, ouvindo nossos clientes e entendendo o mercado, né? Ronaldo da Vilco veio lá, Fábio, o Toninho, o Gabriel, que são meus sócios, preciso ter uma pagadoria integrada, porque senão não tenho nem como operar o CRM. Veio o nosso amigo Marlon, contratou o CV, fechou com o CV, fez um lançamento com uma pagadoria, não deu certo, não é, meu amigo? Cancelou o CV, porque terminou ficando uma confusão ali, e depois ele entendeu e ano passado retornou para o CV que o problema não foi do CV, o problema talvez foi o momento, o lançamento, o problema da pagadoria que estava na ponta. Então, entendendo esse cenário, meus amigos, foi há 2 anos a gente disse, cara, vamos estudar sobre esse mercado, vamos entender. Fomos para São Paulo, já estamos em São Paulo há muitos anos, mas eu fui para São Paulo no sentido figurado, né, de escutar as clientes. E por que isso? Aí começamos a entender o quanto isso ajuda, né, que aí eu vou deixar para vocês falarem, na produtividade, na evitar bitributação, na transparência e na agilidade de pagar comissão, que hoje é em cheque, transferência, boleto, tudo fora. E na coincidência, ficaram batendo na gente quase todas as pagadorias, porque eles entenderam também que eles só crescem se tiver integrado com o CRM. E aí foi nisso que a gente descobriu, acho que faz sentido falar a Infinity Bank, né, a LinkPay, porque quando a gente entendeu que teríamos que ter algo integrado conosco, a gente tinha que pegar a melhor tecnologia e a melhor empresa em termos de confiança. Porque não adiantava só integrar e dar problema na integração. Exemplo, não foi nosso amigo Marlon que aconteceu alguns anos atrás, que terminou calhando dentro do CV a responsabilidade sem ser nossa. E aí conhecemos a pagadoria e hoje em São Paulo eu não vejo uma incorporadora que não use. Mas a nível nacional, o que eu entendo é que pouquíssimas pessoas sabem esse benefício. Por isso que eu quis convidá-los. Porque de linguagem de incorporador para incorporador, a linguagem eu acho que fica mais clara e mais direta. Então, começando agora, eu vou inverter aqui, se você me permite, Ronaldo Marlão. Se você puder falar um pouco do histórico e um pouco do benefício de ter uma pagadoria dentro do seu negócio. É verdade, você lembrou bem. A gente acabou fazendo essa primeira tentativa de relacionamento. Infelizmente, acabou não andando da forma como a gente esperava, até por esse problema da pagadoria. E eu acho que, aproveitando até esse gancho antes de falar sobre pagadoria, bem, acho que a LinkPay também ela traz uma tecnologia diferente, porque a questão hoje a gente não está falando mais só sobre a questão de ter uma pagadoria ou não, mas os benefícios que ela traz, essas vantagens que tem. Então, acho que mais do que só entregar uma pagadoria, nos motivou também para a LinkPay hoje a forma como eles olham para a entrega do resultado. A pagadoria para a gente aqui, Fábio, ela sempre foi importância, a gente costuma dizer que 0. Então, assim, ela não é nem a primeira importância, ela vem antes. Ela tem que ser, antes de pensar qualquer coisa, antes de estruturar qualquer coisa, quando a gente for montar a nossa parte comercial, a importância primordial era como que a gente ia fazer para pagar, de fato, o corretor. A gente vivencia um mercado onde tem muito a crescer tecnologicamente, então, assim, a gente sabe a defasagem que tem de tecnologia. Para a gente, o primordial era passar essa segurança para o corretor. Então, assim, a Sindona ela sempre projetou essa experiência acontecendo de dentro para fora. Então, a gente vê empresas aí que pagavam através de nota promissória, pagavam através de cheque, que aí o corretor tinha uma dificuldade para poder receber, acabava segurando o cheque, tentava segurar as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, retendo o recebível que era dele por garantia, pelo trabalho que ele já tinha prestado. Então, quando a gente de fato foi montar nossa operação, a gente olhou e falou, cara, não é possível que a gente vai ter que pegar um cliente para ele comprar um imóvel, ele vai ter que sacar 60 folhas de cheque. Ainda mais a gente vivenciando os tempos de hoje. Eu, particularmente, não sei nem como que faço para tirar um cheque mais.
quem você tem que ir para falar para poder tirar uma folha de cheque. Agora, imagina você, para comprar um imóvel, você tem que ir lá e ter acesso à folha de cheque. Então, quando a gente olhou isso, a gente foi atrás da pagadoria para passar de fato essa segurança. Ele consegue mapear, ele consegue entregar para o corretor uma projeção de recebível, ele consegue se programar com o que ele tem para receber dentro daquele mês, ele consegue entender a carteira dele, consegue ter alguém ali, porque o que eu digo para o corretor hoje, a pagadoria para ele funciona como se ele tivesse uma operação financeira que ele contratou. Então, assim, ele consegue ali tirar um extrato hoje, saber quanto que ele tem para receber, quanto que ele tem para se programar. Ele tem uma empresa que emite os boletos para ele. Então, funciona como se fosse uma operação financeira do corretor, como se ele tivesse alguém trabalhando para ele no dia a dia. Além da segurança, né? A gente sabe que para um cliente hoje receber um boleto de uma instituição financeira para o pagamento gera uma credibilidade muito maior para o dia a dia do processo. Então, quando a gente buscou de fato a pagadoria aqui, foi para melhorar essa experiência do corretor, para que ele tivesse um controle, para que ele soubesse o que ele está para receber, que está lá. Ah, o cliente não pagou. Ele não pagou, você tem que cobrar ele, não tem isso aqui. O dinheiro entrou para a incorporadora segurou o seu recurso. Então, a gente priorizou muito isso, essa experiência do dia a dia, tanto para corretor quanto para cliente. Quando eu falo da pagadoria, logicamente que a gente tem essa questão de, você pensa você tem o trabalho de administrar cheque, administrar promissório. Eu, particularmente, eu entendo que o viés dela é mais para dar o benefício para o corretor no final do dia. As incorporadoras normalmente não usam, elas usam o seu próprio CRM para fazer a sua gestão. Então, eu olho a pagadoria hoje como ela melhora muito a experiência do corretor. Então, ela é muito focada para entrega na qualidade e controle do corretor. Então, assim, o maior beneficiário de estar usando a pagadoria é o corretor. Então, ela funciona muito para ele. Na sua visão, Ronaldo? Então, eu vou ser sincero, eu concordo super com o Marlon, porque quando a gente montou a House, que a gente iniciou a empresa sem House, né, com outras empresas, e aí quando a gente iniciou a House, a gente viu a necessidade realmente disso, que como o Marlon falou, é muito importante. A gente tem que reter o corretor, a gente tem que oferecer ferramenta para ele poder trabalhar, né? E a parte de pagadoria, realmente, assim, era bizarro antigamente, negócio de cheque, nota promissória, era ruim para o corretor, porque além de ser burocrático demais, atrapalhava o cliente, atrapalhava inclusive o staff interno da empresa, gerava um retrabalho, né? Então, a adoção da pagadoria realmente até para não só para o corretor foi incrível, porque para ele assim, é que eu te falei, ele finalizou o processo digital dele que ele já tinha acostumado, rápido, né? E ele consegue fazer esse controle na base dele, ele consegue, ele tem um banco digital dele, que ele consegue ver lá, fazer o acompanhamento do que ele recebe, do que ele tem para receber, isso tudo de forma online, forma rápida, via aplicativo, então isso é muito bom. E para a gente aqui interno, foi até para uma surpresa que nem o Marlon falou, que é o seguinte, realmente a gente faz tudo para o corretor para a gente reter esse cara, porque sem ele a gente não vende nada. E para a gente acabou sendo uma surpresa, porque para a gente, da ponta de cá, foi muito bom também, porque a gente a nossa demanda de fazer o controle de cheques, a gente tem que ter toda uma estrutura para fazer essa liberação, a gente nem precisa, a gente faz tudo online. Então isso acabou do lado de cá ajudando também. Não foi só o corretor, ajudou aqui também as duas pontas, né? Agilizou muito o processo, digitalizou assim uma forma incrível, né? E fora isso também, tem uma coisa que é um benefício que eu vejo, que para o cliente ajudou também muito, não só o cara ter cheque, mas assim, hoje quando a gente vende a unidade, quando muda o flag do CV para vendido, o cara já recebe os boletos no e-mail dele, instantaneamente. Isso é incrível, ou seja, o próprio cliente, o processo de fechamento do cliente, para ele também é bom, também é rápido. Então não então se você parar para pensar, foi um negócio meio orgânico, foi em cada ponto agilizou tudo, né? Ficou muito bom, muito bom. E hoje com a digitalização de tudo, dos processos do mercado em si, eu acho que isso é ganho, não só ganho de tempo, é um ganho de experiência para todas as partes, né? Para o corretor, para o cliente, para a gente aqui interno. E é muito bom, isso é muito bom, muito bem. É o futuro, né? A gente está no futuro.
Então, pegando o que vocês dois falando, ainda olhando na visão da incorporadora, o que vocês acham? Por que isso ficou muito forte em São Paulo e não gerou para outras regiões brasileiras? O que eu escuto muito das incorporadoras? Veja, é bom que vocês atuam na Minha Casa Minha Vida, porque quem é alto padrão e quem é mais loteamento, tem até muito claro que é cheque, o pagamento do corretor, o cliente paga direto, mas tem muito Minha Casa Minha Vida, né? Que o cara recebe o financiamento, recebe o recurso para pagar o corretor. Aí eles ficam, poxa, para que eu vou usar isso? Porque eu já tenho que fazer isso na minha operação. Pelo que eu entendi de vocês, vocês falaram muito bem claro. Produtividade da incorporadora, não é isso? A automação do processo, porque está integrado lá com o módulo de comissão do CV, onde gera o boleto, onde gera um benefício para o corretor para dar claridade da quando ele vai receber a comissão, para o incorporador sair desse circuito, desse trabalho, e para o cliente essa experiência que você falou. Mas falando efetivamente Minha Casa Minha Vida, por que vocês acreditam que tem um certo barrismo fora daí? Por quê? Existe algum risco legal que vocês visualizam? Agora eu volto para Ronaldo, depois eu vou para Marlon. Olha, eu sinceramente não. Eu acho que até muito melhor. Inclusive, uma das coisas que a gente viu aqui quando a gente estava fazendo a implementação junto ao nosso jurídico é exatamente o contrário do que você falou. Porque assim, a gente tem com a pagadoria, a gente tem segurança jurídica muito, né? Por quê? Porque a gente não, porque quando você recebe, tivemos alguns casos aqui no início de você receber a comissão para depois pagar o corretor, é complicado, porque a gente tem série de a parte contábil, parte da própria incorporação SP, a gente tem fundo de investimento, então a gente tem que prestar essas contas, e é complicado. E fora o próprio fisco, todo o sistema brasileiro a gente tem aí de imposto, é complicado. Então, no caso da pagadoria, ela além de dar essa facilidade, ela dá segurança jurídica para todas as partes, não só para a gente, para o corretor, para o cliente. O cliente ele fica, até uma coisa que a gente sentiu quando a gente iniciou aqui o processo, o cliente se sente seguro em receber um e-mail de uma plataforma, né, de uma plataforma informatizada do boleto dele. Ele se sente mais seguro em pagar. A gente avisa ele, ó, a gente fechou o contrato, você vai receber um e-mail assim assado, aí o cara recebe o e-mail que é verificado, né, lá do boleto, ele paga com tranquilidade. Então, eu acho que hoje a principal parte disso também é a segurança jurídica de todas as partes, né? E o cliente se sente muito mais seguro em pagar um boleto do que dar um cheque, por exemplo, né? Que nem o Marlon falou, tem gente que acho que, sei lá, nunca nem teve cheque até hoje, não tem. Ainda mais a gente vende para muitas pessoas novas e o cara nem sabe o que é cheque, entendeu? Não tem sentido. E o cara fica com receio de dar um cheque. Então, quando ele recebe um boleto via sistema, ele fica mais, ele se sente mais seguro, né? E como você E falou, fora o processo experiência, né? inteiro, que nós falamos, experiência, exatamente. A experiência do cara é digital, o mundo está nesse digital rápido, prático, entendeu? Então, isso vem ao encontro, né, desse processo. E aí, como você falou, a segurança jurídica, aqui até para o pessoal aqui na nossa pessoal interna, contabilidade, eles amaram, acho que o que mais amaram depois do corretor, esse processo foi o pessoal aqui interno da parte financeira. Por quê? Porque além de ser rápido, além de diminuir a demanda deles, eles têm tudo o que eles precisam para prestar as contas dele, os fundos de investimento, com os bancos, porque é tudo automatizado. E o próprio jurídico também. Eu lembro que na época, quando a gente estava implementando, a gente consultou o jurídico, a resposta que eles deram é: por que vocês não fizeram isso antes? Pra você ter uma ideia. Né? Porque o que o jurídico, geralmente o jurídico, ele é meio cético, né? Ele falou: por que vocês não fizeram isso antes? Porque isso dá segurança, isso é incrível. Ele falou: para eles é perfeito, na parte jurídica. E aí, Marlon? Cara, eu acho que assim, sobre a questão da pagadoria, eu não... acho que a gente estender a nível Brasil, tem um dado mais interessante ainda. Quando você pega a cidade de São Paulo, que a gente está brincando aqui, eu conheço empresas que atuam na própria zona oeste de São Paulo que não usam o sistema de pagadoria. Acho que é muito mais um problema cultural do que, de fato, essa aceitação, porque você não precisa nem expandir a nível Brasil. Aqui é a cidade de São Paulo, onde acho que deve ser a maior referência no quesito de pagadoria, é um grande centro para isso, e a gente tem cidades muito próximas que não atuam, a gente tem empresas até locais mesmo,
que estão no dia a dia de São Paulo que a gente sabe que não usam uma ferramenta. Como o Ronaldo falou, juridicamente a gente consultou para a gente resguarda, tem toda a segurança. Pelo contrário, a gente, desde que implantou a pagadoria, nunca tivemos um processo jurídico, até porque o cliente sabe para que ele está pagando, ele sabe de fato, os prestadores, ele entende que tem ali as pessoas que de fato executaram o serviço, mas não fica aquela questão também direcionada que antigamente tinha muito, né? Eu paguei para a incorporadora, eu paguei para a imobiliária. Então, de fato, hoje ele sabe quem são as pessoas que ele está pagando, as pessoas aparecem, elas também têm essa segurança do recebimento, mas eu acho que mais do que problema jurídico ou algo do tipo, é mais um problema cultural. Talvez eu olhe até, não querendo julgar aqui as outras pessoas que usam os seus métodos, cada um tem a sua estratégia. Mas eu acho que isso torna até uma parte mais estratégica mesmo, sabe? E às vezes parece que a gente está querendo apontar o dedo, acusar. Mas eu conheço pessoas que a estratégia de não usar a pagadoria é não dar essa liberdade para o seu corretor no final do dia, sabe? Então você tem uma segurança de que você está resguardando. Desculpa. Tem uma situação que você está segurando a pessoa para você no final do dia. Porque você imagina, eu tenho ali prestadores que vendem comigo e a comissão deles vieram através de cheque. Eu libero o cheque todo mês. Se esse cara saiu da empresa, qual a segurança legal que ele tem de que eu vou disponibilizar o cheque dele? Então, uma forma, às vezes, de amarrar as pessoas até. Se torna uma estratégia deles, é a mais correta? Na visão da Sindona, não é. A nossa visão é a gente agrega as pessoas por produto, por qualidade, dia a dia. Então, assim, tem outras formas de você fidelizar as pessoas para que trabalhem com você. Então, acho que não entra nem nesse ponto de uma garantia jurídica, não. Acho que é mais uma questão cultural, é mais uma questão, às vezes, também de falta de conhecimento da operação. Às vezes as pessoas ficam muito focadas naquele método. O método que funciona é esse. Tem pessoas que não usam nem CRM para sua gestão de vendas. Então, como você consegue, de fato, controlar se o seu cliente deixou de comprar ou ele compra por conta do cheque? Você não consegue analisar o dado. Como você vai conseguir medir se o cliente comprou ou não comprou porque era fácil ali a metodologia de pagamento? Então, as pessoas acabam se prendendo naquilo e vão seguindo por tempos. É o método que dá certo para mim e acabou. Vamos seguir desse jeito. Marlon, acho que você falou muito importante a questão cultural, a questão de mudança do tal do mindset, que é o que a gente passa no nosso dia a dia. A pandemia ajudou a transformar isso de forma exponencial. Mas eu vou pegar um exemplo e volto para a pagadoria da assinatura eletrônica. Antes da pandemia, vários jurídicos e aí incorporadores diziam, meu jurídico não permite, e já tinha regulamentação jurídica para isso, já tinha resolução para isso, já era possível ter assinatura eletrônica. Em alguns casos era só mais a questão de cartório aceitar, mas nos outros, de forma geral, como você falou, nunca teve um processo judicial desse caso de pagadoria, como também nunca teve muitos processos judiciais, até com a compra do imóvel. Virou a chave da pandemia, 300 clientes ali da gente, praticamente ali em 6 meses já estavam usando a assinatura eletrônica. Eu acho que não sei como a gente vive sobre isso. O mundo não só mudou, o mundo já mudou há um bom tempo e a gente tem que reinventar nosso negócio todo dia. Né? Eu acho que tanto eu como empresa de software, como incorporadora, então foi bem legal, Marlon, você dizer isso. Cara, é cultura, primeiro. Jurídico, cara, aí veio o nosso amigo Ronaldo, falou jurídico, até o próprio jurídico disse que devia ter feito isso mais rápido, até porque a lei de distrato já pede que seja muito claro a responsabilidade dos pagamentos dos contratantes dos vendedores, né? Que é o comprador, o vendedor, o próprio corretor. Então, segurança jurídica tem, segurança operacional tem, porque fica automatizado e muito claro para a incorporadora. E do outro lado também, para a incorporadora, evita até um pouco que você falou, eu chamo um pouco de bitributação, né? Porque termina pagando o imóvel, né? Um imposto em cima de 100%, onde eu poderia pagar um imposto em cima de fato que a construtora recebe. Né? 95, 96, 97, Exato. 90, depende de cada caso do país inteiro, né? Onde poderia deixar muito claro esse desmembramento. Então, de fato, é uma mudança mais cultural do que uma questão de legislação ou uma questão de... Por isso que São Paulo ficou muito entranhado, São Paulo capital, né? Você falou, Marlon, porque por isso que eu fiz questão até de chamar, que você me disse isso quando eu estive aí fisicamente. Eu não entendo como as construtoras do estado de São Paulo não usam. Eu digo, e eu muito menos, eu não entendo como o país não usa. Mas aí entra uma questão do conhecimento. Nem todos sabem que existe essa possibilidade. Eu acho que é o nosso bate-papo aqui hoje para tentar deixar isso mais claro. Mas falamos da incorporadora, falamos que a legislação não é impeditivo, falamos dos benefícios. Vocês falaram um pouquinho do corretor.
Mas aí eu queria, começando agora por Marlão. Cara, você falou algumas coisas do corretor, mas tem muito mais, que no final não é só uma pagadoria, né? É um banco digital. Não é verdade? Sim. É uma possibilidade de ter vários serviços embarcados com o dinheiro dele, com a comissão dele, que faz ele construir o patrimônio e a vida dele. Então, quais são esses benefícios diretos e muito claros para o corretor de imóveis? A gente pega, igual exemplo, né? O porquê da mudança nossa para LinkPay agora? A gente tinha uma outra pagadoria, funcionava com uma metodologia que ajudava muito já por ter o serviço de pagadoria, mas ela era muito limitada e restrita. Então, o corretor conseguia resgatar o valor durante um período do dia que ela estipulava de horário, e ele conseguia resgatar só o valor para sua própria conta. A entrada para LinkPay, é justamente o que você disse, funciona como um banco, como se o corretor tivesse um banco digital tratando a sua própria operação. Então, assim, ele consegue lá dentro usar para pagamento de contas, ele consegue usar lá dentro para fazer a aplicação, ele consegue usar a sua pagadoria hoje para transferências para outros bancos, ele consegue resgatar o dinheiro a hora que quer. Então, assim, permitiu que ele fizesse várias operações, ele pode usar cartão de crédito, pode usar cartão de débito. Então, ele tem uma série de operações hoje que a própria pagadoria vai disponibilizando e vai facilitando esse dia a dia da vida dele. Assim, você pega hoje para um corretor, a gente sabe como funciona a corretagem. Nem todo mês entra aquele volume que ele imagina. Então, no mês que ele pode vender 20 unidades, no mês subsequente ele não pode vender nada. Então, hoje a pagadoria permite essa operação também de ele faça antecipações de recebível. Então, às vezes, o mês que aperta ali as contas para ele, ele consegue entrar lá, fazer uma operação, antecipar um recebível, que ele possa resolver aquele problema pontual dele, resolver aquela situação do mês dele e permitir fôlego para que ele possa continuar trabalhando. A gente sabe, o corretor precisa estar com a cabeça muito tranquila. Se ele tiver ali com a cabeça conturbada, pensando em conta, pensando em problemas, vai impactar na hora de ele poder fechar a venda, né? Gera aquela emoção, aquela empolgação a mais, e aí o cara começa a olhar e fala, puta, esse cliente é o cliente que vai resolver meu problema ali, e às vezes essa empolgação, essa emoção pode querer forçar uma venda que talvez com mais tranquilidade sairia naturalmente. Então, eu acho que olhando para isso também, traz uma segurança, né? Ela está ali como um banco, ela te dá esse suporte, olha, você precisou, logicamente tem lá a sua política de antecipação, que é normal de qualquer operação financeira, mas ela também de trazer essa possibilidade, né? De caso você precise de uma emergência, você sabe que você pode estar ali, você pode fazer essa operação. Você falou uma coisinha para eu passar aqui para Ronaldo, do corretor de imóveis, que ele precisa estar focado cada vez mais em vender mais e melhorar o relacionamento com o seu cliente, não se preocupando em emitir nota, né? Ah, vou ficar recebendo, ligando para a consultora, pedindo favor, onde isso tudo pode ser automatizado na palma da mão dele. Né, Ronaldo? Sim. Você concorda aí com o Marlon? 100%, 100%. Porque a gente oferecendo isso pro corretor, porque não é só uma pagadoria, que nem vocês estão falando, né? A gente oferece para ele uma ferramenta para ele, para a vida dele, um banco digital, ele vai poder fazer um monte de coisa, antecipação de valores se ele precisar, ele tem um controle lá, ele tem o cartão de crédito dele, cartão de débito, ele pode usar, é a conta digital do cara. Então a gente, na verdade, a gente meio que entrou na vida dele, se para pensar no banco digital, entendeu? Porque às vezes o cara, a gente sabe como é a corretagem, às vezes o cara tá sem grana, de repente o cara tá com problema, não conseguiu abrir uma conta, e a gente ofereceu para ele uma conta digital fácil, rápida, que a gente vai depositar. Quer dizer, o cliente paga e cai na conta dele, nessa conta. Com o tempo, é bem capaz dessa conta virar a conta principal desse cara, sabe, do corretor, e vai ajudar a vida dele, né? Então a gente participa desse processo também vamos dizer assim, de ajudar ele no dia a dia dele, né? E o banco digital, o cara, nossa, ele é quase uma transformação para ele, né? E para a gente tem com tudo integrado, né? Então a gente passa com tudo, no final de tudo, uma boa experiência de trabalho para esse cara, porque é que nem o Marlon falou, ele precisa estar bem para ele vender. Venda é um negócio que é complicado, né? Você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo, né? Então, isso reflete no próprio dia a dia do trabalho dele, essa tranquilidade. E aí, Ronaldo, o nosso mercado imobiliário, né, a gente vê muito o mercado do mundo inteiro, pega até os Estados Unidos ali como alguns exemplos, lá é meio corretor exclusivo de determinadas incorporadoras, de determinado do vendedor do imóvel, aqui não.
Aqui o turnover é muito grande, a mudança de corretor é muito grande. Então, imagine como eu fidelizar esse cara também, né? Atender muito bem esse cara. Eu trazer diferencial, né? Daqui a pouco, poxa, na incorporadora vizinha eu tenho um banco digital, eu tenho pagadoria, não preciso ficar fazendo favor. Eu dou exemplo do CV aqui em Sergipe, aqui no menor estado do país, menor capital do país, eu não preciso vender CV. Se os dois quiserem incorporar aqui, vocês vão ver que eles vão dizer, você já tem CV? Porque eles já entenderam o quanto ajuda a produtividade do tempo deles, né? Então, aí eu já chegando no finalmente, nosso bate-papo está muito show. Cara, estão falando que é um benefício para a incorporadora, né? De produtividade, de jurídica, de operação, né? Eu tenho um benefício para o cliente de dar essa claridade, transparência e experiência. Eu tenho um benefício para o corretor, que é o mais impactado nisso tudo, né? Onde tem um banco digital, antecipa, transfere, faz, tem claridade, né? Foca no que ele é no principal foco, no principal objetivo dele, que é gerar a venda. E no final do dia eu digo, cara, e qual é o custo disso para a incorporadora? Quando a gente vai ver o custo de integração, o custo de desenvolvimento, nada. É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo, Ronaldo? Essa é a parte legal, né? Essa é a parte legal. Isso tudo, a gente está falando, nossa, quem está ouvindo falando, nossa, eles estão pagando milhões para fazer isso, a gente não está pagando nada. É integrado, já é ok, já sabe, é da própria ferramenta. Então e isso além, porque hoje em dia você sabe que o mundo a gente precisa a gente precisa de economia de custo, né? E o processo precisa ser rápido. Então a gente hoje tudo é agilizado e nesse processo para a gente, incorporadora, a gente não paga nada. A gente não paga nada. Então, isso é assim, aí o financeiro aqui, né, Não entende, né? brilhou os olhos deles, porque porque é o seguinte, quando a gente apresentou, ele sempre pergunta, tá, quanto que custa isso? Eu falei, nada. Ué, como nada? Nada. Ué, nada, nada. Então eles acharam incrível isso, porque além de agilizar isso tudo, de tirar a demanda deles, a gente não paga nada, né? Isso é incrível, isso é a parte incrível. E aí, Marlon, nossa dona? É justamente isso, né? Quando você olha, parece que a gente está falando de um negócio tão absurdo, né? É, Milhões, não fazer, igual o Ronaldo acabou de mencionar, e não é. É justamente por isso que eu não consigo entender. E aí volta aquela fita de um cara inconformado com as coisas, e por que não operacionalizar tudo isso? Talvez seja a questão cultural mesmo das pessoas, talvez o receio de se aprofundar mais aí, se abrir a cabeça ali e falar, cara, vou tentar entender a ferramenta. Então, para mim, particularmente, isso gera uma indignação gigantesca, mas é como eu disse, cada um tem a sua estrutura, né? Cada um usa a sua estratégia ali como uma ação de marketing. E é como você disse, a gente participa do mercado imobiliário aqui, principalmente em São Paulo, cara, que no final do dia a gente não retém o corretor por obrigação. A gente tem que saber trabalhar com o turnover. Hoje ele vai, amanhã ele volta, e é natural. O que a gente precisa olhar é justamente para essa experiência. Quanto mais você trouxer de benefício para ele, quanto mais você trouxer de inovações para ele, é o que vai fazer, de fato, ele querer continuar ali. E aí foi justamente por conta disso. A nossa busca, aliás, essa retomada da parceria com o CV, se deu muito por essa questão, que para a gente estava buscando uma ferramenta que pudesse ajudar melhor na gestão dos dados. E aí, conversando lá, até deixar um abraço aqui especial para a Karina, né? Convenceu a gente aí. Show. Quando ela mencionou o link para a gente, eu falei, caramba, não é possível que existe uma pagadoria que possa abrir mais esse leque, né, de informações para a gente poder olhar de fato para o corretor, essa experiência de que o cara pode resgatar o dinheiro na hora que ele quiser. Você imagina, às vezes o cara está num dia corrido e ele não conseguiu entrar na plataforma e resgatar o recurso dele. E ele consegue resgatar. Igual eu já trabalhei em operações imobiliárias, de que você tinha que ir até o escritório da empresa para você poder receber um cheque. E às vezes você não sabia qual era o valor, qual era o cheque que ia ser compensado. Eu já cheguei a gastar R$ 10 de estacionamento para receber um cheque de R$ 15. nossa. Então, assim, Veja, você chega lá, liberou um cheque. você fala de cheque, é a mesma coisa da assinatura eletrônica, contrato físico, né? Quanto você gastava para imprimir e mandar de motoboy, Nossa, muitas vezes. Então, assim, você olha e fala, cara, que absurdo. Então, e outra, você imagina, eu já cheguei a acompanhar vendas antigamente, o cliente tinha que fazer um cheque de R$ 5. Pô. Então, Cara, quem vai nossa. compensar um cheque de R$ 5?
E, meus amigos, eu acho que isso tudo passa também realmente com a tecnologia inteligente, com o custo que vocês falaram que não existe, do prática do lado da incorporadora, né? Mas quem nos assiste pode pensar como? Veja, é como praticamente todas as teses financeiras, né? Lá na ponta, na hora de usar o cartão, que desconta a taxa. Então, não é Exato. para você, incorporador, para você levar todos os benefícios. E o CV tem esse foco de olhar em volta do ecossistema dele, de soluções que deixam nossos clientes satisfeitos. Não é o core principal do CRM, é o core principal do CRM. Por quê? Porque se eu deixo o relacionamento com o meu corretor bem, eu faço ele vender mais, que esse é o objetivo do construtor de vendas. E aí agora já chegando para o finalmente, então você, nosso cliente incorporador, você que não é nosso cliente ainda, entenda e conheça mais um pouquinho. Eu vou deixar nos comentários aí sobre Infinity Bank, LinkPay, porque a confiança também dessa transação digital tem que ter uma empresa séria por trás. Então, no CV está totalmente integrado, então é feito cálculo de comissão que já gera o boleto, como ele falou, lá na hora que vende, já volta o boleto. Se eu quiser liberar sua comissão pós-venda ou pós de acordo com o pagamento de alguma parcela do cliente, isso de forma automatizada, de forma inteligente. Aí eu pergunto vocês dois e já vou para as considerações finais. Cara, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, tá? Muito mesmo o tempo de vocês. Marlão, muito mesmo o tempo de você, Ronaldo. Mas antes eu quero fazer o seguinte. Vocês se viriam hoje, vocês conseguiriam tocar o negócio de vocês sem uma pagadoria? Sem uma automação desse Nossa, processo? impossível. Impossível, impossível, essa é a palavra. E aí você, É, Marlon? não, é igual andar de bicicleta, né? Depois você aprende a primeira vez, você não Exato. esquece nunca mais. Então, Eu nem incorporador. consigo lembrar como que era o mercado imobiliário antes da pagadoria, antes da pagadoria. Eu só lembro depois da pagadoria. Então foram essas frases vocês me dizendo que a gente, Realmente. cara, vamos mudar essa cabeça. Bom, agora eu passo para as considerações finais sua aí de Ronaldo e agradeço novamente aos dois pela disponibilidade, tanto o Ronaldo como o Marlon. Ronaldo, se quiser dar suas finalizações aí, sua mensagem final aí, né, para os incorporadores que nos escutam. Legal, ó, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, prazer em conhecer o Marlon. Aí, e outra, acho que então fica uma mensagem aí que é o seguinte: realmente a gente está no mundo digitalizado, não tem, a gente tem que vencer essa barreira que é a cultural, às vezes, de você pensar que não, eu vou fazer igual antigamente, porque sempre dá certo. Não, o mundo está mudando, mudando. Aqui, para você ter uma ideia, a gente mencionou já até de assinatura digital. Há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, isso aí, o pessoal ficava com medo. Quando as pessoas viram o benefício, hoje aqui mudou a chave, aqui era tipo o inverso, todo mundo tinha medo de assinatura digital. Hoje é tão fácil, é tão tranquilo, que hoje eles pedem, eles não querem mais físico. Hoje é o contrário. O pessoal, inclusive o próprio cliente, tem aversão à assinatura física, ficar lá assinando papel, gastando. Não, é digital, é rápido. A hora que acaba o processo, cada um dos envolvidos recebe o e-mail com tudo finalizado e com um embasamento jurídico, que é importante isso, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a pagadoria, ela faz parte desse processo, ela é natural, ela tem que ser digital, não é nem que hoje, que a gente está falando hoje, ela tem que ser digital. A hora que a pessoa vê, que a gente ouvindo a gente aí, você aplicar na tua empresa, nem que você não venda tanto, tem muita gente que fala, mas não vendo muito meu, ajuda, é muito prático, é natural. Acho que essa palavra é natural ter a pagadoria. Ela faz parte do ecossistema, ela fecha com chave de ouro o negócio. Então, você vai ver que você vai pôr a pagadoria, você vê que você é outro planeta. Você não se acostuma mais com o modo antigo. É que nem a assinatura eletrônica, você falou muito bem. Meu amigo Marlon. Exato. Queria primeiro agradecer a oportunidade aí, tá? A gente bater nesse papo gostoso, o Ronaldo aí também, disponibilizando aí essa abertura para a gente poder falar, contar nossas experiências. Cara, sobre pagadoria, o que eu gostaria de deixar de mensagem para as pessoas é que quebrem essa barreira cultural, que de fato procurem entender, pesquisar mais sobre, ver de fato a facilidade que ela traz para todo o processo da operação ali, o quanto ela pode trazer de melhoria para o dia a dia do processo de todo mundo, para o cliente, a experiência. Eu acho que, como aqui na Sindona a gente está olhando muito para isso, o que eu acho que vai fazer cada vez mais o mercado crescer, a sua operação crescer, é você se preocupar com a experiência do seu cliente final. Então, acho que isso também não está só na questão do corretor, mas está na questão do cliente, o quanto que isso melhora ali para o cliente, o quanto otimiza de tempo, seja que o cliente tem que dar folha check, seja que tem que assinar nota promissória, o quanto isso
demora no processo da venda, e quanto mais a gente puder otimizar tempo, melhorar essa experiência, eu acho que se torna muito mais fácil. Então, que quebrem essa barreira cultural, que procurem olhar, eu acho que é uma ferramenta que ela vem só para agregar e melhorar cada vez mais esse processo. Eu acho que a gente precisa olhar, o nosso mercado ainda falta muito mais tecnologia, e a gente trazendo essa tecnologia de uma forma correta, tende a só melhorar as operações. Meus amigos, a gente já está entrando numa nova era digital, né, de inteligência artificial, entre outras coisas, então a gente realmente tem que mudar a cabeça ou não, já entrar na realidade, que se não fizer diferente, estaremos fora desse mercado. Meus amigos, muito obrigado, né, novamente aqui a Ronaldo e a Marlon por todo esse conhecimento que vocês trouxeram, e chegamos ao fim de mais um CV Podcast CV na Prática. Como sempre, nosso objetivo é trazer experiências práticas sobre o mercado imobiliário para ajudar a transformar digitalmente não só o seu negócio, mas o nosso mindset. E lembrem, quem estiver aqui, clica aqui no sininho que todas as terças-feiras nós temos novos episódios, todas as 18h18, um de top line de líder, 8 de infinito, nós sempre buscando, evoluindo de forma infinita, transformando digitalmente o nosso negócio. E entre no nosso site, nas nossas redes sociais, que a gente tem muito conteúdo para te ajudar. E lembre, quem quiser, sugira novos entrevistados, nossas pessoas, para a gente trazer aqui para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Tamo juntos! Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!